Com o objetivo de divulgar as produções culturais aqui no interior paulista, Bauru recebe agora, no mês de outubro, mas já com inscrições abertas, a 5ª edição do Filma Bauru. E para contar para a gente um pouquinho sobre a organização da programação desta edição, a gente recebe aqui em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, no programa Espaço Aberto, a Paula Marques, que é a coordenadora geral dessa edição. Gentilmente aceitou o convite para este bate-papo. Paula, seja bem-vinda aqui ao nosso espaço. Olá, Lidiane, eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade da gente falar um pouquinho do Filma Bauru. Vamos lá, então. A gente já teve edições que foram 100% presenciais, edições que foram 100% online. Dessa vez, o formato vai ser híbrido. Como é que vocês estão organizando, né? Separando cada uma dessas atrações? Na verdade, nós fizemos online apenas uma vez, que foi na edição passada, em 2021, por conta da pandemia do coronavírus. A nossa intenção era justamente fazer presencial, mas por questões sanitárias a gente teve que adaptar o festival. Esse ano, a gente retomando, né, a ideia principal, que é fazer presencial, mas descentralizado em locais de Bauru, a gente percebeu que a gente já tinha conseguido em 2021 atingir um público que a gente não atingia antes, que são públicos de outras cidades. Então a gente pensou em manter esse formato híbrido justamente para abarcar tanto as pessoas de Bauru quanto da região e o estado todo, né? Então, esse ano o que a gente vai fazer as exibições elas serão presenciais, mas com transmissão ao vivo, né, pelo YouTube do Filma Bauru, filmabauru.com.br. No site tem um link para o YouTube, e as mesas formativas também serão online. Então, quer dizer, vai ter a possibilidade para quem é daqui assistir, né, de forma presencial às exibições, mas, ao mesmo tempo, esse público que se formou durante esse período mais intenso da pandemia, em que o festival acontecia de forma online, também acaba sendo incluído, né, como público-alvo da programação. Exatamente. O interessante é que os produtores que inscrevem seus trabalhos para o Filma Bauru, às vezes não têm a possibilidade de estar presencialmente com a gente acompanhando a exibição da própria obra ou acompanhando a obra de outros produtores. E com essa versão híbrida, em qualquer lugar do mundo as pessoas podem acessar essa produção durante o período do festival, né? Então todos conseguem ver os filmes de todos, que para a gente é muito interessante. Uhum. Paula, o Filma Bauru já tem quase que 10 anos, né, de realização, desde 2014 aqui na cidade. Mas só para a gente trazer um pouquinho do histórico, né, de quando surgiu a ideia de realizar um festival com produções de artistas que fossem ou da cidade ou da região aqui do interior paulista, porque a ideia de tirar um pouco o foco da cena cultural da capital São Paulo, né, que tem toda a sua importância e relevância, né, todo o seu destaque, e trazer um pouco esse foco aqui para o interior. Tradicionalmente, não só a capital, São Paulo, mas Rio de Janeiro também, principalmente, né, concentram, tanto financeiramente quanto culturalmente, muitas das atividades vinculadas ao audiovisual. E no interior, a gente tem, aqui no interior do estado de São Paulo, uma cena muito potente de pessoas que produzem de maneira independente e que às vezes não tem essa visibilidade. Então, isso impede que a gente acesse recursos, por exemplo, em alguns casos, impede que a gente tenha acesso a visualizar mesmo as obras e entender o que as pessoas estão produzindo, e também culturalmente o que regionalmente as pessoas fazem. Cada cidade, cada espaço regional tem uma estética própria, uma linguagem própria, né? Valores próprios que são refletidos nessas obras. Então, a ideia, no começo, na verdade, primeiro o Filma Bauru trabalhou com filmes produzidos na própria cidade, né? E aí, a partir do terceiro Filma Bauru, que a gente expandiu para o interior do estado de São Paulo, justamente querendo dar visibilidade para essas produções que às vezes passam despercebidas por todos nós. E quando você fala em financiamento, patrocinadores, né, enfim, fomento a essas produções aqui do interior, você acredita, vocês perceberam de alguma forma que a divulgação desses materiais, desses conteúdos, por meio de festivais como esse, auxiliam na divulgação, na busca desses artistas por esse tipo de recurso de financiamento? Auxilia, primeiro que ajuda no portfólio desses produtores, né? A gente dá um meio formal de distribuição desses produtos, que é um gargalo do audiovisual. E também porque a gente conecta produtores entre si, a gente ajuda a fomentar uma rede de produção. Então, você imagina que na cidade de São Paulo, por exemplo, nós temos diversos atores da cadeia do audiovisual trabalhando no mesmo espaço físico. No interior, não necessariamente. Para a gente produzir obra audiovisual no interior, a gente busca conectar pessoas de cidades diferentes até por suas expertises.
Então, o Filma Bauru, além de dar esse espaço de circulação, a gente permite com que nós nos conheçamos enquanto produtores e pensemos outros tipos de parceria com outras localidades, com outros tipos de expertise nas cidades do interior e do litoral também, né? Então, acredito que isso ajude, sim, no fomento a produzir projetos específicos para audiovisual e também a circular essa economia, né, que é base de uma economia criativa aqui no interior. Legal. Que gêneros vocês decidiram? Eles se repetem, são os mesmos das edições anteriores? Tem alguma novidade? Mas que gêneros são contemplados pelo festival? O festival ele é composto por duas mostras, né, a mostra competitiva e a mostra não competitiva. Na mostra competitiva, em que a gente tem uma comissão julgadora que vai selecionar os melhores trabalhos, nós contemplamos três categorias: ficção, animação e documentário, né, curtas-metragens até 20 minutos. E já na mostra não competitiva, nós abarcamos esses gêneros e outros, como, por exemplo, filmes experimentais, videoclipes e videoartes. Mas aí não seriam, né, por competição, e sim uma exibição pública nas praças da cidade, tanto é que nessa mostra específica todos os filmes são de classificação livre. Essas exibições em praças públicas, você já tem uma lista? Os pontos onde esses filmes vão ser exibidos? Nós já estamos conversando com a prefeitura, temos algumas indicações, por exemplo, a Praça da Hípica, a Praça do Caique, mas essa programação completa a gente vai disponibilizar no site do festival na segunda quinzena de setembro. Uhum. E aí, para falar dessa seleção, né, você falou da mostra não competitiva e da mostra competitiva. Que critérios de avaliação vão ser utilizados, então, para seleção e classificação final desses materiais? São duas etapas principais, Lidiane. As pessoas que submetem, né, seus trabalhos ao Filma Bauru passam por um primeiro crivo, que é da curadoria do festival, formado por 3 pessoas e tem uma direção artística nessa curadoria, que vai primeiro fazer o primeiro filtro se encaixam nas categorias, né, da mostra, se de fato é um curta-metragem até 20 minutos, se está cumprindo as normas do regulamento. Se isso estiver sido contemplado, esse filme vai para a segunda etapa, que é da comissão julgadora, que a partir do estabelecimento desses filmes que estão válidos, né, para classificação, vão considerar os critérios técnicos, como, por exemplo, roteiro, fotografia, áudio, esse tipo de coisa. E aí, entre eles, a comissão julgadora é formada por 5 pessoas técnicas, profissionais que têm, né, credibilidade na área, e aí eles vão elencar os seus preferidos. Além dessa classificação pela equipe julgadora, pela comissão julgadora, de um trabalho, o melhor trabalho em cada categoria, nós ainda temos a premiação do júri popular, que são as pessoas que acompanham o festival, que estarão nas mostras, e elas poderão votar no seu filme preferido. E aí, independentemente da categoria, esse filme pode ser eleito o melhor filme do festival. Bom, então o festival acontece, o Filma Bauru acontece entre os dias 3 e 7 de outubro, mas as inscrições já estão abertas, né, para estes artistas, esses produtores culturais que tenham materiais, tenham conteúdos que queiram exibir, seja de forma competitiva ou não, ao longo do evento. Dá para você explicar para a gente como é que essas inscrições são feitas? E no caso dos filmes que vão ser apenas exibidos na mostra não competitiva, há um limite no número de vagas? As inscrições, então, elas são feitas pelo site, o filmabauru.com.br. Lá, o interessado vai encontrar um formulário do Google Formulários mesmo, é uma inscrição bem simples, a gente só pede que ele tenha em mãos um comprovante de residência para atestar, né, a sua residência fora da capital do estado e dentro do estado de São Paulo. Vai preencher uma série de perguntas com relação ao formato do filme, duração, onde ele foi produzido, né, lista a ficha técnica do filme. E essa inscrição ela acaba sendo bem simples. O filme precisa estar online também para que a curadoria tenha acesso, né, assista o filme para poder selecionar ou não. Na mostra não competitiva, nós temos um limite, sim, porque nós temos limites de mostras, né? São 2 dias de exibição na mostra não competitiva, em 2 praças públicas da cidade, então a gente tem um limite de tempo. Aí a mostra dura em volta de 2 horas por dia, então nós temos 4 horas total de mostra não competitiva. Então a curadoria vai selecionar esses que estão aptos e aí, a partir disso, formar uma lista de reprodução para esses 2 dias. Então, nós temos um limite, sim, mas que a curadoria vai selecionar os que serão exibidos ou não. Uhum. É importante frisar que devem ser produções novas. Necessariamente tem que ser inéditas também ou não?
não necessariamente inéditas, a gente não pede ineditismo no festival, e a questão de ser novas, a gente só filtrou pelo período dos últimos 3 anos, então 2021, 2022 e 2023. Por que esse recorte? Porque em 2021 nós tivemos Filma Bauru, então a gente entende que até aquele ano a gente já tinha contemplado as obras produzidas no interior do estado de São Paulo. Então, a partir do último Filma Bauru, que foi 2021, a gente aceita produções até esse ano. Um aspecto legal do Filma Bauru é que nessas transmissões que são feitas de forma online, dessas exibições, desses filmes que vão ser exibidos, haverá também, aí você me diz se é durante as oficinas, se é durante as exibições, em que momento isso vai ser oferecido, mas intérprete de Libras. Sim, é um valor do festival, né? A gente tem muito apego e carinho a esse valor da acessibilidade. Desde a última edição, nós já traduzimos todas as obras exibidas para Libras e as cerimônias também, e a gente vai manter esse recurso nesse ano. Então, nas mesas formativas, nas transmissões das obras e nos cerimoniais, nós teremos um intérprete de Libras. Todas as obras de inscritos selecionados receberão, como uma contrapartida do Filma Bauru, essa interpretação em Libras, então o produtor vai ter acesso a essa interpretação para depois fazer as exibições que ele achar convenientes com essa interpretação. E assim a gente entende que a gente está incluindo mais pessoas nesse processo de circulação do audiovisual, porque já é tão difícil a gente conseguir conectar o público com o produtor, e quando a gente pensa em questões como acessibilidade, são muitas pessoas que ainda são excluídas desse processo. Então, o Filma Bauru ele tem essa intenção de que a cada ano a gente consiga atingir um público cada vez maior e mais amplo, superando nessas dificuldades e deficiências que podem surgir no caminho. Como é que vai ser a configuração, tanto das oficinas quanto das ações formativas? Então, as oficinas a gente tem, na verdade, dois braços principais. As oficinas para alunos de ensino médio, que são pessoas que a gente quer trazer para a área, que conheçam o audiovisual como uma possibilidade de área de atuação, e as oficinas para as pessoas que já estão trabalhando na área, profissionais ou estudantes mesmo de graduação nessas áreas de audiovisual. Em setembro, vão acontecer essas oficinas para alunos de ensino médio de escola pública de Bauru. Serão 2 oficinas que acontecerão por 4 semanas em setembro. Elas acontecem antes do festival. Isso é um detalhe importante, porque durante as oficinas serão produzidas curtas-metragens, e a intenção é que a gente exiba essas produções no encerramento do Filma Bauru. Por isso que as oficinas acontecem antes. As mesas formativas, que são essas atividades formativas para profissionais já da área, elas ocorrerão durante a semana do festival, nos dias 4, 5 e 6 de outubro. Os temas específicos e as inscrições a gente vai abrir também na segunda quinzena de setembro. Eu acho que é importante também a gente reforçar que, assim como falamos da importância, né, do fomento de recursos, né, que sejam disponibilizados, sejam ampliados para assegurarem a realização de ações de produções culturais, o próprio Filma Bauru também tem apoio financeiro de um programa de fomento do governo do estado, né, Paula? Exatamente, é super importante esse tipo de ação, principalmente para profissionalizar essa área e valorizar, né, esse tipo de investimento em produção cultural. Esse ano a gente está fazendo o Filma Bauru, assim como foi em 2021, com verba de um edital do PROAC, que é o Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo. Então, com isso, a gente pode remunerar todas as pessoas que participam dessa cadeia produtiva em todas as etapas do festival, desde as pessoas que estão na comissão organizadora, os convidados para as mesas formativas, e a gente consegue também garantir essa tradução em libras das obras. Isso tudo é com verba pública do governo do estado. Maravilha, Paula Marques, ela é a coordenadora geral do Filma Bauru, 5ª edição, que acontece agora entre os dias 3 e 7 de outubro, o Festival de Cinema do Interior Paulista. Gentilmente bateu um papo com a gente aqui explicando como é que está a organização, inscrições, formatação, o que está previsto para a programação deste evento aqui na cidade. Paula, obrigada, viu, pelo bate-papo. Eu agradeço, Lidiane, obrigada. Obrigada a você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara, e reforço que este conteúdo fica disponível para você acessar na íntegra em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!